Bom, então, em sistemas, né? E é sempre muito mais simples a gente pensar em sistemas que estão no estado gasoso, mas, obviamente, esse tipo de interação acontece também no estado líquido, né? Acontece também, de um certo modo, no estado sólido. Mas a partir do momento que eu tenho uma separação de cargas, eu tenho uma interação entre essas cargas parciais. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que, obviamente, já que essas cargas aqui não são uma carga inteira, Juan, não é um múltiplo inteiro da carga formal do elétron, então eu acho que é mais ou menos óbvio que a interação entre esses dipolos ela é mais fraca do que a interação entre uma carga positiva, como a que eu tenho, por exemplo, no íon sódio, e uma carga negativa, como a que eu tenho no íon cloreto. Certo, Jean? Se eu estou olhando a interação do íon sódio com o íon cloreto, eu estou olhando espécies que têm carga, mas que são cargas reais, cargas efetivas, múltiplas, né, da carga fundamental, que é a carga do elétron. Então, quando eu falo, o íon sódio mais, eu sei que aquilo ali é proporcional, vai ser uma carga, no caso do sódio, né, vai ser duas cargas, no caso do cálcio, mas que é proporcional à carga do elétron, né, 1 vezes 10 a menos 19, né, para deixar pequenininho, coulombs. Então, é claro que essa interação aqui é mais fraca que uma ligação iônica. Vocês concordam comigo? Porque a carga não é uma carga inteira, é uma fração de carga, é uma carga parcial. Um outro fator também que é importante para a interação, aqui, olha, a interação ela é frontal, mas esses dipolos, eles podem interagir com qualquer orientação. Então, se algum dia vocês encontrarem uma equação mais completa para as interações do tipo dipolo, vocês vão ver que tem uma dependência com um cosseno de θ, onde o cosseno de θ é esse ângulo, né, entre esses dipolos aqui. A gente não vai ver nesse nível porque não nos interessa. Aí, então, um exemplo típico, né, para esse tipo de interação no estado gasoso, por exemplo, a interação que eu tenho com moléculas de HCl, que a gente acabou de discutir. É uma interação tipicamente desse tipo, né? Em água, o HCl sofre ionização, né, e aí a história é outra. Então, essa animação não é tão bonitinha assim, né? Mas como aquela outra que eu mostrei na semana passada. Mas como eu falei para vocês, a distribuição eletrônica ao redor de um núcleo, ela não é homogênea em escalas de tempo muito pequenininhas. Se nós olharmos para um átomo, para uma molécula, nós vamos ver uma nuvem eletrônica absolutamente homogênea. Mas se nós formos diminuindo o intervalo de tempo da nossa observação, quando nós chegarmos em intervalos de tempo extremamente curtos, né, 10 a menos 15 de segundo, se nós fôssemos fazer fotografias, né, dessa distribuição eletrônica, nós veríamos distribuições eletrônicas irregulares. Essas distribuições eletrônicas irregulares são propriedades da matéria. Do que dependem? Bom, quanto menor for o átomo, mais dura é a eletrosfera, mais próximo do núcleo os elétrons estão. Então, menos polarizável eles são. A gente já falou sobre isso, né? Então, para um átomo de hélio, por exemplo, que só tem 2 elétrons, esses 2 elétrons estão muito perto do núcleo. Então, esse efeito aí vai ter uma magnitude pequena. Já se eu olho para o átomo de iodo, por exemplo, ele é um átomo muito grande. A molécula de iodo, I2, ela vai ter também uma distância muito grande entre os núcleos e os elétrons mais externos. Isso quer dizer que a força com que esses elétrons são atraídos é menor do que no caso do hélio, que é um átomo pequenininho. Então, no caso do iodo, eu tenho uma molécula que é mais polarizável do que eu tenho, por exemplo, no caso do hidrogênio, né? Ou no caso do hélio, que é um gás atômico. É intuitivo para vocês que quanto maior for o átomo, mais distante os elétrons ficam do núcleo, portanto, mais fracamente ligados ao núcleo eles estão e, portanto, mais polarizáveis e
mais suscetíveis desse tipo de flutuação. É claro que se os elétrons são presos muito fortemente ao núcleo, essas flutuações vão acontecer, mas vão acontecer com uma magnitude muito menor, porque o elétron está preso num campo muito intenso. Isabela? Sim? Quem não entendeu, fique como está. Começo por quem? Obrigada, Vitor. Vocês estão começando a arranhar minha autoestima. A parte das cargas eu entendi, mas como que o produto da carga pela distância vai dar um momento de borracha? Quanto maior a distância, maior vai ser a intensidade do momento? Uma associação legal que a gente faz com o momento é torque, né? O torque tem uma relação com distância, não tem? Deixa eu... Eu acho que eu não vou ter as cargas aqui. E também não vou ter a distância da ligação. Eu tenho em algum slide, mas eu não vou achar que fácil. Oi. Você separa... Você, por exemplo, no caso de uma molécula de HCl é fácil, né? Porque você tem os núcleos, a posição dos núcleos marca a posição aonde você vai medir a distância, né, do teu dipolo. Se você tem uma molécula como a da água, por exemplo, como o momento de dipolo é uma grandeza vetorial, você faz uma projeção porque você tem que representar a molécula de água. Você vai representar isso aqui como um dipolo. Então, você tem que fazer uma projeção na mesma direção. Mas no caso que a gente está discutindo, HI e HCl, é efetivamente a posição do núcleo, né? Você está associando uma carga àqueles núcleos. Muito bem. Oi. A força, vou fazer uma super simplificação. A força com que um núcleo atrai os elétrons, pensando no modelinho colombiano, ele depende da carga, não depende? É uma super simplificação, porque se a gente for pensar assim, isso vale, a gente acaba chegando à conclusão que a eletronegatividade aumenta de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Mas se você pensa comparar aqui, né, esse período. Você perguntou o hidrogênio e o cloro, então eu vou tomar uma licença, né? A força de interação, a força de atração, você tem 7 prótons no núcleo e você tem 7 elétrons, né, distribuídos na eletrosfera do cloro. Então a força de atração é muito grande. Lembra, você está sempre colocando, dentro de um mesmo período, você está colocando elétrons a uma mesma distância do núcleo. Então você está promovendo uma contração do raio atômico, né? Mas é essencialmente por conta disso. À medida que você aumenta, se você pula de um período para outro, você está mudando de camada e muda de história. Mas a gente está comparando coisas mais ou menos iguais na tua pergunta. Imagina. Diga, Jean. Qual é a relação entre o momento de dipolo e o ponto de ignição? Eu ia perguntar para vocês daqui a pouquinho, espera só um pouquinho. Eu coloquei ali, não foi por acaso, não. Então, se nós fotografarmos, né, um átomo numa escala de tempo muito curtinha, isso também vale para uma molécula, a gente vai ter uma distribuição, por isso está escrito aqui uma distribuição instantânea, uma distribuição heterogênea de carga. Isso cria um dipolo instantâneo que pode interagir com um outro átomo. E, obviamente, como esses dipolos instantâneos, eles são mais fracos que os dipolos permanentes, nós imaginamos, nós esperamos que as forças, se eu comparo 2 átomos interagindo por forças do tipo dipolo-dipolo e por forças do tipo dipolo instantâneo, eu espero que o dipolo-dipolo seja mais forte que o dipolo instantâneo, certo?
A magnitude desse dipolo aqui instantâneo deve ser menor que a magnitude de um dipolo permanente. Essa tabela aqui eu já projetei para vocês, está naquele site da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu não estou conseguindo abrir a figura, mas enfim, já diz para vocês que as ligações químicas, sejam iônicas ou covalentes, elas têm a mesma magnitude. Elas acontecem na mesma faixa de energia. Mas se eu olhar para as forças intermoleculares, e aqui é importante, se eu olhar para a interação entre duas partículas só, ou dois átomos ou duas moléculas, tá? Uma interação do tipo íon-dipolo, que é a que eu tenho, por exemplo, quando eu dissolvo um composto iônico em água. Então eu vou ter um íon que vai estar interagindo com o dipolo, porque a água tem momento dipolar. O íon tem carga, eu vou ter uma interação baseada em carga. Então, as interações do tipo íon-dipolo estão aqui no topo, né, da nossa escala de força. As interações do tipo dipolo-dipolo, de 0,1 a 10 kJ por mol, de novo, esses valores são valores de referência, são valores qualitativos. As forças de dispersão, elas ficam de 0,1 a 2 kJ por mol, que são essas forças de dipolo instantâneo, e a ligação de hidrogênio, ela varia bastante de sistema a sistema, mas se aproximam bastante, né, das interações do tipo íon-dipolo. Então, se nós olharmos uma interação isoladamente, seguramente as interações do tipo dipolo-dipolo são mais intensas do que as do tipo dipolo instantâneo. E se eu tiver no estado gasoso, por exemplo, duas substâncias, uma apolar e outra polar, por exemplo, o iodo, que sublima, portanto ele fica no estado gasoso com bastante facilidade, e HCl, por exemplo. HCl tem momento dipolar. Iodo é uma molécula diatômica, homonuclear, não tem momento dipolar. Então, é natural que uma molécula influencie a outra. Se a molécula de HCl chega perto de uma molécula de iodo, como o iodo é uma molécula grande, tem uma alta polarizabilidade, a nuvem eletrônica é uma nuvem, né, gorda, é um átomo mole, uma molécula mole, fácil de você polarizar, quando o HCl chega perto da molécula de iodo, a nuvem eletrônica vai se distorcer. E eu crio um dipolo instantâneo. Essa é uma outra interação possível que a gente chama de dipolo induzido. Eu crio um dipolo induzido, não um instantâneo, desculpa. Professora, se as forças intermoleculares são muito mais fracas que as forças de molecular, não de ligação, por que ocorre o processo de solvatação? Que nem se eu coloco sal de cozinha em água. Por que acontece essa solvatação se a força do hidrogênio da água caindo os átomos, os íons, é menor do que os íons enfrentam os íons? Então, Rafael? Acertei seu nome? Então, Rafael, é por isso que eu falei considerando uma partícula só. Então, se você considera um íon e uma molécula de água, certamente a força dessa interação é mais fraca do que a que existe entre um íon e um outro íon. E é fácil entender isso se a gente usar aquele modelinho da colombiano, né? Se eu penso no modelo colombiano, a força da interação ela é proporcional ao produto das cargas e ao inverso do quadrado da distância, né? Vezes uma constante. Se eu tenho uma interação entre dois íons, eu tenho as cargas mais um e menos um. A gente não está considerando ali a carga, né, fundamental do elétron para estabelecer a ligação. Mas se eu tenho uma interação do tipo íon-dipolo, a carga associada ao dipolo ela é menor do que uma carga formal. Então, a interação, a distância, né, pode ser a mesma, enfim. Como a gente sabe que a distância não é o fator mais importante, a gente nem precisa pensar muito. Pensa na magnitude das cargas. Se eu tenho uma interação iônica, pensa num par iônico, né, dois íons. Né, e pensa num íon e uma molécula de água. O dipolo da água, cada um daqueles polos da água, não tem a mesma magnitude de um íon, um cátion, um ânion monocarregado. Tá certo? Então, a carga é menor. Você faz esse produto de cargas, você vai ter um valor menor, portanto, a força é menor.
Agora, quando você coloca um composto iônico em água, por exemplo, você não está olhando mais a interação de um íon com uma molécula de água. Você está olhando a interação de um íon com um número grande de moléculas de água, né? E isso vale para cada íon que você tem na estrutura daquele composto. Se a gente, eu falei isso no começo da disciplina, né? A gente fala que as forças, por exemplo, essas forças de London, elas são responsáveis, por exemplo, para manter a estrutura das células do nosso corpo. E se fosse uma interação tão fraca assim, nós seríamos mingau. Certo? Como é que nós iríamos manter os nossos tecidos se as membranas não tivessem força suficiente para manter o conteúdo ali dentro, né? O conteúdo celular? Então tem que ter uma força, e não é desprezível, né? A gente já vai falar sobre isso, mas se você pega água, por exemplo, as forças intermoleculares que a gente tem na água, tá certo, tem ligação de hidrogênio e tudo mais, fazem com que as moléculas que estão no seio do líquido estejam completa e isotropicamente envolvidas por outras moléculas de água. Então, se você é uma molécula de água que está no interior do líquido, você vai ser igualmente atraída em todas as direções, em cima, embaixo, dos lados. Mas se, por outro lado, você está na superfície, você é atraída para o interior da água, pelas moléculas de água que estão abaixo de você. Mas acima de você tem o ar. Isso faz com que haja uma resultante apontando para baixo. Isso cria o que a gente chama de tensão superficial. E essa tensão superficial é uma pena que aquele site que eu estava mostrando para vocês as fotos não estejam disponíveis, é responsável por uma série de fenômenos que são interessantes. Eu consigo equilibrar um clips em cima d'água por conta da tensão superficial. O Rafael não acreditou. Mas eu consigo, Rafael. Vamos ver se amanhã eu tenho sorte para mostrar isso. A tensão superficial é tão intensa na água que eu consigo apoiar um clips ali, ele não vai afundar. Agora eu posso colocar uma substância surfactante. Uma substância surfactante é uma substância que modifica a tensão superficial. Então, se a tensão superficial diminui, esse mesmo clips que boiava na água, ele vai afundar. Isso é uma demonstração clássica, né? Uma outra propriedade interessante também é a viscosidade, né? Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares em um líquido, mais dificuldade vai ter uma molécula de se separar da outra. Então, no escoamento, né, o escoamento ele vai ser mais lento. Ou tem um jeito, não sei se vocês fizeram isso na física já, de medir o tempo com que uma bolinha de aço, por exemplo, fizeram? E aí vocês mediram a viscosidade? E aí vocês falaram em forças intermoleculares? Mas pronto, aí que entra a química. A química explica por quê. Eu já mostrei essa animação. Olhar aí uma representação esquemática de um cristalzinho de cloreto de sódio. Ele é colocado na água e a animação mostra como se dá a interação com os dipolos. Vocês acham que a interação íon-dipolo, por exemplo, dissolver cloreto de sódio em água? Não, não é isso. Ah, pode ser isso. Ótimo. Então, essa parte azulada aqui é a parte que concentra a carga positiva. É exatamente a mesma animação. Então, os ânions vão ser atraídos pela parte positiva e os cátions vão ser atraídos pela parte positiva. Então, eu posso discutir em termos de um modelo coulombiano. Do que a interação íon-dipolo vai, no caso da interação que eu tenho na solvatação, quais são os fatores que vão ser importantes para essa solvatação? Fala, Vitor.
Eu estou pensando já na interação, já no íon, já na fase aquosa. Eu estou pensando no íon solvatado. Quais são os fatores que determinam a força da interação íon-dipolo? A carga é de quem? Do íon, porque o dipolo é sempre o mesmo. A interação com água é sempre o dipolo da água. Tá certo?